Bom, 11 horas e 4 minutos, está aqui com a gente já o Gia Tondé, ele que é o gestor da Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas. A gente vai falar de coisa boa, falar de esporte, né? Esporte é vida, é saúde, traz muita coisa boa para quem pratica, traz energias positivas e por isso a gente precisa prestigiar. Seja bem-vindo, Gia. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar colocando o que a Fundação de Esportes hoje, Lazer, está proporcionando ao povo canoinhense. Com toda certeza, né, Gia? A gente vai começar falando aí do Municipal de Futebol, tá chegando a reta final, né, e tem várias categorias sendo em disputa, né, tem a Sub-14, tem a principal, tem a Sub-18. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Municipal de Futebol, então, Gia. Então, esse ano a gente fez uma inovação na questão que alguns já tinham comentado, né, já era um assunto de se criar a Série A, a Série B. Esse ano a gente implantou a Série A, a Série B, a ideia é os 12 primeiros melhores classificados para ano que vem vão jogar a Série A, né? Uhum. E os últimos colocados ali, a partir do 13º, vai para a Série B, né? Então isso é uma inovação. E também, no meu ponto de vista, faltava muito apoio à base, né? Porque esses times principais, eles têm o time ali que há algum tempo já acontece, mas quem vem depois deles? Quem vai poder fazer continuar, né? Então a gente implantou também esse ano o Sub-14 e o Sub-18, né? Então, nesse momento a gente está na fase do Sub-14, já foi definido a Chape A e a Chape B para disputar o primeiro e segundo lugar. No terceiro e quarto tem o JD Player e o Monte Castelo, que já está definido, né? O Sub-18, que é agora dia 22, ainda está em definição o Parma contra a Chape e o Major Vieira contra o Dínamo. Esses são ainda os que vão definir para ver quem vai decidir o primeiro e segundo lugar, terceiro e quarto lugar. Todas as finais elas estão para dia 29 para dia 30. É um sábado e um domingo, né? Já é na outra semana, né? Já na outra semana. O que é isso? Já está no final de julho, gente. Final de julho. Que aí também já foi definido, ontem foi definido o último, né? Então, o Municipal tem o Água Verde e o Ouro Verde que vão disputar a final, né? Dia 30, e o Young Boys e o Atlético Contestado, terceiro e quarto. Então já estamos na reta final do Municipal, do Sub-14 e do Sub-18. Uhum. Young Boys, né? Um dos times também que está nas finais. Agora, esse final de semana, a gente tem jogos, então? Tem. Sábado agora tem o Sub-18 ainda, que é o está a definir, que é o Parma e a Chape, o Major Vieira e o Dínamo. Aí vocês vão definir para ver quem vai fazer a final, né? Que horas e onde vai ser esses jogos? Esse é um horário que a gente colocou ali no período da tarde, no Ditão, né? A partir das 3 horas ali já inicia o primeiro jogo, né? 14 horas, desculpa. 14 horas a gente já inicia. 15 horas, desculpa, tá aqui. 15 horas, 3 da tarde, todo mundo convidado no Ditão. Isso, no Ditão. 3 da tarde começam esses jogos, então semifinais é Sub-18, isso? Sub-18. Bacana. E aí as finais ficam todas concentradas no final de semana que vem. 29 e 30. Aí sim começa às 14 horas. No Ditão também. No Ditão também. Todo mundo convidado, gente. Vamos prestigiar, os times gostam, né? Se sentem mais incentivados, isso é bacana, porque traz uma vibe positiva ali, né? Uma coisa bacana, a torcida e tudo mais, né? Donde a gente tem também uma situação aqui que é importante a gente frisar, que vocês estão construindo estão disponíveis 5 quadras de sintético aqui na cidade. Quando falar disponível, as pessoas podem utilizar alugando, reservando? Como é que funciona? Então, primeiramente eu quero aproveitar aqui a oportunidade, né, para colocar para as pessoas, porque o pessoal lê a placa lá do projeto do Estado lá, né, que veio a verba, e o pessoal sempre associa que 1,5 milhão é uma quadra. O pessoal às vezes não termina de ler inteiro lá. Então são 7 quadras, que é o valor total de 1.500.000 e alguma coisa lá. Tá? Olha, dá para fazer 7 quadras com o dinheiro que estão cercando o aeroporto, né? É mesmo. A gente que tá falando de comparativo, aí é o comparativo. É porque o fluxo lá do aeroporto é muito intenso. Então esse é o primeiro ponto que o pessoal sempre questiona ali, nossa, 1,5 milhão, né? Então assim, veio esse dinheiro para que a gente pudesse colocar um acesso de futebol nos bairros, né? Então hoje as 5 já estão no mutirão, já estão lá na bifurcação lá do Salto da Água Verde, lá
Eu não sei se vocês já chegaram a visualizar lá. Tem no loteamento Santa Cruz, tem no Jardim Esperança, e a gente optou em colocar uma no Ditão, como um campo auxiliar também. Então as quadras elas estão disponíveis para o público, né? Para que possa usufruir, que possa utilizar finais de semana, durante a semana, está à disposição. A única observação que a gente coloca é que a gente fez a escolinha itinerária. Então, assim, um dia da semana a escolinha vai estar no mutirão, outro dia vai estar no jardim, no loteamento. Então, só esses horários que a gente deixa disponível para a escolinha da fundação, então, para que tenha uma escolinha no bairro, né? Então, agora tem um sistema diferenciado. Então, antes vocês faziam essas escolinhas geralmente num lugar fixo. Agora vocês estão indo até as quadras para atender aquela comunidade. Isso, para a gente poder identificar qual que é a demanda, quais são as idades que a gente possa programar campeonatos, né? Então a gente está fazendo uma espécie de identificação, qual que é a demanda no loteamento, no mutirão. Então a gente está colocando isso hoje à disposição, né? Que aí aonde que entra os projetos que a gente está elaborando hoje. Alguns já estão para busca de recursos, né? Para que a gente possa conseguir ter um professor, a ideia, né? Que nós temos, ter um professor disponível durante a semana nos bairros, para poder atender, né? Masculino, feminino, né? Várias categorias, né? Porque hoje acaba ficando um pouquinho misturado. A gente tem algumas informações ali, crianças de 7, de 10, de 15, de 12, que eles têm aquele horário ali, então eles vão ali e estão entre eles, né? E o certo seria separar. Então, hoje nós temos o programa Vida Saudável, com opção de arrecadar esse recurso de R$ 338.787,88. A gente tem o programa Esporte e Lazer, que aí sim atenderia essas comunidades também, R$ 459.0,991, para a gente poder aplicar isso aos bairros, à comunidade, disponibilizar pessoas qualificadas dentro disso, para que a gente possa dar um atendimento mais qualificado e mais vezes na comunidade. Legal, bacana. A gente também, uma demanda que o pessoal estava pedindo, porque no ano passado não teve, era do interiorano, né? Para interiorano. E vocês estão abrindo as inscrições, estão agora, para botar o pessoal do interior aí para correr também, fazer campeonato esportivo. Exatamente, a gente abriu a inscrição, elas estão acabando já, né? Graças a Deus o pessoal tem participado bastante. Todas as vezes que a gente abriu inscrição, o pessoal vem para querer participar, né? Então a gente vai logo já fazer o congresso técnico, sentar com todas as equipes, para que a gente possa ver a disponibilidade dos campos, né? Para a gente possa movimentar o interior também. Ano passado não teve, Priscila, interiorano? Não, acho que não teve, né, no interiorano. Só para daqui a pouco o pessoal me xinga aqui, mas acho que não teve interiorano ano passado, não, que eu me lembre, não. Também teve o período da pandemia que não teve, né? Teve alguns problemas. Não teve nada, né, por causa da pandemia, né? Então as inscrições estão abertas. Como é que faz para inscrever o time? A gente pede para ir até a Fundação de Esportes, que é outra questão que eu aproveito aqui a oportunidade, que o pessoal não sabe onde que é a FML, né? Então ela fica debaixo da arquibancada do estádio municipal, mais conhecido como Ditão. Ela fica aberta de segunda a sexta. Fica no antigo Almirante Barroso, gente. O Almirante Barroso ficou tendo aula lá um tempão, lembra? Não lembra, Stella? Não, mas ficou um tempão quando eles estavam reformando a escola. Estavam fazendo a reforma realmente. Mas é brincadeira, lá é o Ditão, né? Só que foi usado para a escola, né? Das 8 horas da manhã às 12 horas a gente está lá e retornamos das 13 horas às 17 horas, de segunda a sexta, né? Então, nós temos o WhatsApp também, que é 3622-5341, para mais informações, né? E também estamos disponíveis lá para poder atender a população. Bacana. O WhatsApp deles é 3622-5341. Esse número já é um tempão, né, lá da FML. Então fica fácil também de conversar, né? E também tem a pretensão de fazer um campeonato municipal de futsal, isso? Isso, então a gente tem um cronograma ali que a gente planejou ali em janeiro, né? Onde a gente veio com o propósito de atender o máximo de modalidades possíveis, né? Então esse ano a gente já conseguiu atender o futebol suíço feminino, que foi feito no Ditão. A gente conseguiu fazer o basquete 3
contra 3 ali, que é o basquete de rua. Que deu aquela polêmica, né? Que deu aquela questão lá que acredito que a gente possa, hoje com mais cautela, ajustar, né? Para que os comerciantes também sejam avisados e a gente possa até colocá-los para nos apoiar, claro, incentivar, né, o esporte, né? E claro, né, Gia, tem essa questão que foi levantada pelos comerciantes, que é justa e tudo mais, mas isso não apaga o brilhantismo do evento, né? Claro, foi a iniciativa. justamente propagar, né, um esporte que é pouco praticado aqui na nossa cidade, né, que é o basquete. Inclusive gerou frutos, né? Assim, o pessoal da CD estava participando no local. Aquele dia foi a primeira vez que eles foram num evento, assim, ao público, né? E eles estavam treinando há um mês já no Ditão com a cesta móvel. Então eles foram lá, participaram, teve participação de crianças. Foi uma homenagem ao Wagner Traut, que era um médico que apoiava muito o basquete, segundo informações do pessoal do basquete, né? Foi o primeiro evento, segundo o pessoal ali do grupo do WhatsApp que eu participo, que foi feito assim pela prefeitura e fundação, dando uma atenção a eles. Então teve o pessoal da Liga de Basquete que veio apoiar nós, da parte norte, fazer o apoio e no caso sentiu feliz por estar sendo aportado um esporte diferente, que é um esporte olímpico, né? A galera muita gente não sabe, né? Então agora eles querem introduzir nos jogos da FESPORT, então a gente fez um contato legal para a gente apoiar, né, esses jogadores que ali no WhatsApp no qual eu participo são 107 jogadores que estão há muito tempo praticando o esporte, que não tinham um local ainda para que eles pudessem mostrar que eles existem, que eles estão ali, que eles fazem parte também do esporte de canoense, né? Então, a metade deles participaram, então foi um evento assim que, no ponto de vista esportivo, ele foi muito produtivo. O primeiro evento teve bastante participação, né? E no mais a gente ajusta a data, senta conversar com o pessoal do comércio, porque a ideia nunca é atrapalhar, a ideia era propagar o esporte, né? É um pequeno ajuste, né? Exatamente. E só mais um detalhe também, a questão da quadra, ela é uma quadra diferente, né? O pessoal às vezes comentou, podia ter sido na quadra ali, mas o esporte ele é 14x11, então, e como é esporte de rua, a gente quis fazer uma coisa bem original, fazer na rua, né? Talvez uma outra rua, porque ali, né, é um ponto muito grande do comércio. A Priscila tinha me mandado aqui, e o espectador ouvinte que não se identificou aqui perguntou a mesma coisa. Da questão da Bolsa Atleta, Gil, que se tem alguma novidade. Aliás, existe a Bolsa Atleta para cá? Como é que funciona isso? Então, temos sim. Eu fiz, eu pedi autorização para participar do encontro dos gestores do município que foi feito pelo Ampla Norte, ali em Mafra, né? Então, como eu também sou um atleta de muitos anos praticando, mas dentro do setor público, dentro da parte de organização de esportes, eu não tenho muita experiência. Então, eu estou buscando as pessoas que são referência para nós. Hoje no município, quem é referência, até onde eu tenho informação, é o município de Timbó, né? Então, Timbó hoje é a referência em termos de modalidades, em termos de estrutura, em termos de sede, de vários pontos, assim, né? Então, sentado junto lá com o pessoal nessas conversas, eles estão à frente na questão de bolsa. Porque a Bolsa Atleta ela não fica somente para o atleta, ela fica também para o técnico, né? Ela fica também para a gente conseguir materiais, então ela é bem ampla, né? Então a gente teve uma conversa recente com a parte ali do jurídico da prefeitura, sentou o vereador André Flenick também, né? Para que a gente observou ali que existe uma lei municipal, só que ela está um pouquinho ainda desatualizada, porque ela foi feita há algum tempo atrás e ela ainda não está dentro hoje dos moldes dos jogos da FESPORT, que engloba joguinhos, Olesc, Jast, Parajast, JASC. Então são mais jogos hoje que tem à disposição. Então esse Bolsa Atleta ele também pode ser utilizado para a competição de atletas que nós temos hoje na Fundação, que também foi um desafio nosso hoje, de colocar esses atletas na vitrine. Porque, assim, quando eu tive a oportunidade de conhecer o deputado Fernando Krellen, lá em Florianópolis,
que eu acabei descobrindo através dele, que nós jogamos juntos na época dos joguinhos. Eu joguei por Joinville, a convite de Joinville, e ele era o goleiro na época, e eu era um dos jogadores. Né? Então, você deu uma bolada na cara dele, brincadeira. Não, nós somos amigos até hoje. Ele me acompanhou muito a minha trajetória e tal. Você foi lá achando que você ia com o Pires na mão e encontrou um fã bem no fim. Exatamente. Ele se declarou um fã meu e eu fiquei até surpreso, né? E aí ele comentou a respeito que eu fui pedir lá, por causa da demanda que nós temos de pessoas que pedem transporte para a Fundação e a Prefeitura. Eu fui pedir para ele a opinião primeiro, né? Para ver qual era a possibilidade de trazer um ônibus para Canoinhas, né? Para atender essa demanda, né? Então foi aonde que daí ele me contou a história, tudo, a gente conversou lá. Se demonstrou bem solidário, né? Em querer ajudar, porque ele é um desportista também. O Dondé, tem uma pergunta que eu acho bem interessante fazer para você, porque você, né, até a gente deveria ter começado a entrevista até falando de onde é que o Dondé é, né? Mas o Dondé é de Canoinhas e rodou o mundo aí jogando futebol, né? Exato. A minha trajetória, eu tenho uma resumida meio rápida assim, eu tenho 10 anos de praticando o esporte profissional futebol de campo fora do Brasil, né? Então no Brasil foram 2 anos que eu tive na base do Atlético Paranaense, foi onde aí eu fui convocado para a seleção brasileira, onde eu fiz mais de 50 jogos pela seleção, disputei Sul-Americano e Mundial, né? E aí sub-20. Na época era a seleção principal, sub-23 e sub-20, né? E eu com 17 anos já estava no sub-20. Então ali é onde que os clubes de fora me viram jogando com a seleção e foi aonde que saiu a venda, né? Uma venda bem expressiva, na época deu 10 milhões de reais, né? Então hoje proporcionalmente seria mais ou menos essas Esse dinheiro não fica tudo contigo, óbvio, né? Meio que vai se dispersando ali com o clube e tudo. Vai ficando ali mais na mão dos clubes, né? Mais na mão dos clubes e o atleta vai mais com o salário mesmo, né? Então, aí onde que eu fico 10 anos na Europa, onde eu fico na Alemanha, na Holanda, na Grécia, Coreia do Sul, Estados Unidos, né? Tudo praticando esporte profissional, né? E aí no Brasil são 2 anos, que eu volto para o Fluminense, do Rio de Janeiro, Atlético Paranaense e Paraná Clube. Então, basicamente, a maior parte da minha carreira foi na Europa. A minha trajetória, ela tá toda lá. Pena que é uma carreira curta, né? A do jogador de futebol, né? Exatamente. É que o gás que tem ali para se dar, ele fica ali entre os 18 aos 28, né? Que é onde você consegue produzir mesmo 100% aquilo que o teu corpo pode proporcionar, né? Então é onde que os clubes mais fazem um aporte financeiro e é onde que eles retiram do Brasil. Naquela época, você tem uma ideia, era eu e mais 6 atletas que foram comprados, né? Não tinha uma demanda tão grande de atletas lá. Tanto é que na época lá eu concorri o Bola de Ouro abaixo sub-23 porque eu já estava na Europa, eu era um dos 10, se não me engano, na época, né? É coisa que na época a gente acaba não dando valor, hoje a gente vê, né? Que um canoinhense que saiu aqui sonhando em ter uma carreira esportista ficou entre os 10 abaixo sub-23 do mundo na categoria, né? Então é uma expressão bem grande para quem pratica esporte. Com toda certeza. Desse teu périplo aí pelo mundo, onde que você gostou de jogar mais? Onde você mais gostou de jogar? A estrutura da Europa, ela sempre foi muito qualificada, né? Que nem o pessoal pergunta, os dias de frio, de neve, como que funciona? Tinha uma espécie de, não sei explicar, de ar-condicionado nas lateral. Calefação, né? Uma calefação, assim, que jogava um ar quente, que a neve ela não chegava a tocar no chão, ela sumia antes de tocar, né? Os estádios lá já fechavam quando tinha muita neve ou muita chuva, né? Então, eles trocavam a grama a cada 3 meses. Então, existe uma estrutura, um planejamento... Que eu acho que é isso... Eu não entendo nada de futebol, né? Mas eu acho, da última Copa do Mundo, eu ouvi muita gente falando disso, do quanto a Europa profissionalizou o futebol e foi muito pragmática no sentido de olhar tecnicamente cada detalhe do futebol. E o Brasil confiou ainda naquela coisa do Pelé, do futebol arte, do futebol genuíno, né? Exato. Eu tive na Granja Comari, em Teresópolis, lá, concentrado com a Sub-20, né? E eu lembro muito bem que os aparelhos que tinham lá na época, hoje eu acredito que deve ter mudado. Na época eram os mesmos aparelhos que ainda o Pelé estava por lá, a Garrincha, tipo, essa galera, né? Então,
E nós, nessa parte de estrutura, nós ficamos para trás por muito tempo. E por isso que a gente vai demorar, talvez não venha tão cedo o tão sonhado Hexa, né? Exatamente, tudo reflete dentro de campo, né? Você vê a Alemanha, ela foi campeã aqui no Brasil, mas antes dela ser campeã, o que eles fizeram? Fizeram um projeto na Alemanha inteira. Eu conheci um pouco da Alemanha, que eu joguei em vários lugares lá da Alemanha, da Bundesliga, né? Então, a Alemanha toda, hoje, ela tem um mini centro de treinamento por região, né? Então, os clubes, eles são muito fortalecidos. E o mesmo padrão que é dado para a seleção principal é dado nas categorias de base, que é o mesmo que acontece com a seleção espanhola. Também foi campeã do mundo em cima disso, né? Então, o Brasil, até então, os outros não tinham essa estrutura. O talento brasileiro, ele sobressaía, a criatividade e vontade acabava sobressaindo. Hoje, se não tiver a estrutura aliada com tudo isso que nós já temos, é onde que nós começamos a perder espaço para essa galera que hoje eles já têm o conhecimento que a técnica ela pode ser aprimorada com muito treinamento. Tem muito brasileiro que está dando treino lá fora já há muitos anos. Então hoje eles já estão há muito tempo de igual para igual e a estrutura acaba fazendo a diferença, Ednei, nessa parte. Mas você não respondeu onde que você gostou mais de jogar. Exatamente, é que é muito assim o momento do atleta, né? Tipo, eu tô vivendo um momento bom, então eu gostei mais de tal lugar. Eu hoje aconselharia a todos os lugares que eu tive você visitar Roterdã, Hamburgo na Alemanha, Roterdã na Holanda. Tem muitos lugares assim turísticos, que nem você comentou da fruta. A fruta lá parece de mentira, né? Porque é um selecionamento que há ali para chegar ali na prateleira do europeu. Você toca na fruta para ver se ela é de verdade, e é de verdade, né? Então a comida, então é tudo refinado, né? Então Coreia do Sul é primeiro mundo, ali onde eu fiquei em Hamburgo, ali Blankenese era conhecido ali onde ficava os ricos da Europa, né? Então você era um dos ricos da Europa também. Na ocasião eu estava ali morando junto com eles. Então assim, Estados Unidos é referência, né, de estrutura. Meu Deus, Estados Unidos lá toda a rua parece um condomínio fechado, porque tem um irrigamento na grama. Existe lá um sistema que o pessoal se junta lá, tem o cara que corta grama para todo mundo, o cara que limpa a piscina para todo mundo. Então o Pereira, sim, né? Que no nosso caso é o Pereira. Então assim, eu tive o privilégio de conhecer muitos países e não tem um assim específico, né? Todos eles existem uma qualidade muito grande estrutural de transporte, de jogo, de tudo, né? Mas voltar para Canoinhas é a minha terra natal, são meus familiares, né? É onde eu também, se tratando assim de... o que eu posso trazer para Canoinhas de inovação? Hoje eu estou num cargo que eu posso trazer esse pensamento, essa linha de frente, assim, do que nós podemos proporcionar para o canoinhense, né? Que é a minha terra natal. E eu devo muito também à Fundação de Esportes, à Prefeitura, porque na época minha eu também disputei esses mesmos campeonatos que hoje a gente está ajudando a alavancar e proporcionar. Então é uma forma de gratidão que eu estou tendo a oportunidade de agradecer a Juliana Maciel pela confiança, né, de estar à frente e podendo dar uma opinião para que a gente possa seguir no melhor caminho. É muito legal, né? É bom saber, bom ver, né? Bons filhos da cidade retornando aqui para Canoinhas, né? Como eu já disse, né? Você pode rodar o mundo, mas a tua casa é a tua casa, né? Os amigos, a família, aquele sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço a este lugar, né? Quando você tá, imagino eu, quando esses 10 anos que você passou aí rodando o mundo, você achava tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não se sentia em casa, né? Não se sentia em casa, isso é uma verdade. Você fez fazer uma reflexão, porque eu sempre estava em contato com a família. Nesse ponto, foi aonde que eu consegui valorizar muito mais a família do que quando eu estava aqui, né? Porque é o que vai fazer a diferença, é o que vai se sentir em casa, né? Então, nesses anos todos aí, eu não tive uma cama minha, né? Eu tive que estar em hotéis e camas, assim, de momento, né? Mas nada como, acho que todo mundo que sai viajar, quando volta, ter a tua cama, que é tua casa para descansar, né? Então, isso é um sentimento que ele realmente existiu e é o que acontece. Quando você sai, conhece a boa parte,
você quer estar acolhido, né? Canoinhas faz isso, né? Canoinhas, Canoinhas eu sou suspeito já falar, porque eu sempre valorizei Canoinhas, eu sempre brincava com o pessoal, lá fora é melhor, isso aqui, não, tem muitas coisas que são melhores. Mas Canoinhas, a maioria das pessoas eu brincava que estavam no céu e não sabiam, por ser tranquila, por ser uma cidade que você resolve as coisas, às vezes com um telefonema, com amizade, né? Em outros locais você tem que seguir o sistema ali e muitas vezes você não consegue resolver, né? Então Canoinhas... Problema simples, às Problema vezes. simples, né? Então Canoinhas é uma cidade muito boa. É uma cidade que tem muito potencial e eu acredito muito em Canoinhas. E o esporte é uma coisa muito importante. Uma coisa também que eu preciso perguntar para você, porque você começou a tua carreira aqui, você começou lá no juvenil, começou lá treinando em escolinha e tal. Num período em que você não tinha tecnologia como principal entretenimento dos jovens hoje, né? Você não tinha... era outra geração, né? Aí hoje você está trabalhando com essa geração que está ali envolvida pela tecnologia e tal. A pergunta que eu te faço é a seguinte: mudou muito daquele período que o Giordondé começou a jogar aqui em Canoinhas, na escolinha e tal, para os meninos que estão hoje chegando lá na escolinha, ou até não chegando, porque às vezes já pergunto se vocês têm dificuldade em trazer esse pessoal. E essa é um ponto bem, assim, crítico se for pensar, porque todos da minha época, eles repetem e é uma visão que a gente sente, que na nossa época, falando da minha ali há alguns anos atrás, que o jogador tinha que trazer a bola para garantir a vaga em campo. Basicamente era assim, geralmente os que não eram muito bons já vinham com a bola, né? E quando tinha uma turminha jogando, ficava sempre 10, quase o dobro também pro lado de fora. E hoje a gente tá assim com uma concorrência bem difícil, se percebe assim, com as crianças estarem praticando um esporte ao ar livre, seja qual seja o esporte, né? Acabou diminuindo esse número de crianças hoje em todas as modalidades, eu acredito, sabe? E principalmente no futebol, que a gente tem uma noção maior, né? O futebol é um esporte mais praticado, né? Então hoje a gente sente uma dificuldade para montar um sub-14, pra gente montar... Pela falta de interesse mesmo. Pela falta de interesse, né? E os poucos que vão, eles não têm muito, assim, interesse em continuar treinando. A não ser que tenha uma competição, eles vão. Depois disso, eles acabam não dando sequência. Você não tem a impressão de que os desafios que você enfrentou, as barreiras que você superou, hoje parece que nosso adolescente não está disposto a pagar esse preço, né? Eles dão a entender isso, sabe? A questão de apertar um botão ali no celular e aparecer o que eles querem, meio que automaticamente faz com que eles pensem que as coisas são mais fáceis. É a impressão que eu tenho. Que tudo tem que ser assim. Que tudo é assim, né? Você aperta um botão ou dois botões, ou enfim, acessa um site e tem a informação ali, né? Então, a gente na nossa época, sem a informação, a gente buscava mais na parte prática, né? Mais na parte externa, né? Porque a gente ou ia numa biblioteca, ou do colégio, ou do município para ter uma informação. Então a gente vivia mais, vamos dizer assim. A gente vivia mais fora, né? Brincava mais na rua. Tinha outras brincadeiras que acabavam incorporando ali no dia a dia, né? A Priscila só está me informando que realmente teve interiorando no ano passado, então só corrigindo essa informação. Gia, eu vou pedir para você então reafirmar o convite para a nossa população, né? Que apreciem e prestigiem os finais agora do Campeonato Municipal, né? E o que vem pela frente. A gente pede a ideia de ser criado o Sub-14, Sub-18 é para que a família venha até o estádio, né? Que a família esteja presente, acompanhando, vendo a dificuldade dos atletas ali, vivendo ali aquele momento de alegria, outros de tristeza, mas que não deixem de prestigiar o esporte, né? Porque o esporte, ele é vida, ele é movimento, no meu ponto de vista, ele é prevenção da saúde, ele trabalha a disciplina, ele também trabalha um pouquinho na educação da pessoa, né? Então que as pessoas tenham esse olhar para o esporte, né? E sabendo que hoje
hoje a prefeitura e a fundação, ela tem essa mentalidade de poder proporcionar o máximo de modalidades possíveis, está buscando recurso para que podemos atender mais pessoas, né? Estamos fazendo o possível para que atletas representem Canoinhas e eles tenham um propósito para que eles possam vir treinar mais durante o ano. Então isso vai refletir na saúde das crianças, até mesmo do idoso. A gente fez o JAST esse ano, então de 7 até 84 anos a gente atendeu já. A gente teve um número bem expressivo, fiquei bem feliz porque eu não tinha ideia de quantos praticantes. Hoje nós temos 4.000 praticantes já participaram de modalidades feitas pela FML e campeonatos de apoio que nós fizemos, né? Então nós temos que resgatar, agora nesse encontro que eu tive ali da Ampla Norte, Canoinhas é muito bem vista no esporte. Canoinhas é uma cidade de referência, né? Veja você, Jubanski, o Pimpão, Rodrigo Pimpão, isso, levaram o nome da cidade pro mundo. Isso, até o Pimpão agora quer fazer um evento agora de leilão da camiseta dele, quer fazer um jogo aqui conosco, né? Me convidou para a gente poder proporcionar. Então nós temos exemplos de pessoas que saíram com um pouco mais de dificuldade. Então hoje vamos aproveitar esses momentos para que a gente impulsione. Às vezes você tem um atleta dentro de casa de nível e você não sabe. Então incentivem a estar junto, vão, né? Nos apoiem como fundação. Lá a gente precisa de muita ajuda também para que a gente possa dar continuidade nisso, né? As questões de dinheiro, acho que faltam para todos os lados, né? Então a gente tem que buscar... Serviço público, principalmente. Serviço público, a gente sente muita falta disso. Então, algumas regras nos limitam a estar fazendo um pouco mais. Então, que o povo abrace a fundação, que abrace o esporte, né? O interiorano tem aí futsal masculino e feminino, a gente ainda está se organizando para realizar logo já a inscrição. Então, todos esses esportes que venham a poder beneficiar a população e poder ajudar a ter uma vida melhor, né? Bacana, Gia. O Edinho está colocando aqui, Gauchinho, como nós chamávamos na época, jogos do Brusque, em 1995. Era o mascote de Canoinhas e jogava muito no meio dos mais velhos, grande pessoa. O Edinho tá mandando um abraço para você aqui. Edinho. Obrigado. O Fernando também, parabéns ao Gia, desde a época do Sesc, mostrava que tinha futuro no futebol, o Gauchinho jogava muito. E a Luciane, bom dia, que bacana agregar a experiência que teve em outros países sem desmerecer sua raiz. Bom fim de semana a todos, está te elogiando também. A Márcia também está mandando um abraço para você e dizendo que te admira muito, primeiramente, o teu trabalho. Aí, bacana, muito né? Obrigado. O Gauchinho, porque você é filho do gaúcho. É conhecido como Gauchinho, filho do gaúcho. Que tinha o charretão ali em frente ao Clube Canoinhense. Atendeu muitos anos o pessoal ali na madrugada. Na madruga boladona, galera ia lá. Sentada na esquina, eu me lembro de algo comendo um cheeseburger. Chanel 311, era ali na frente, né? Que era oficina antes, né? O quê? Ali antes, o Chanel 311 antes chamava-se oficina, não chamava? Não sei. Não, então eu que tô ficando muito velho, mas era isso. Acho que agora você trocou as bulicas. Não, era assim. Vou pesquisar isso e depois eu trago pra vocês. Sempre a gente pesquisa que a gente fala de rápido. Agora eu fiquei confusa, mas tudo bem. Mas era. Jean, obrigado, viu, pela tua presença aqui. Sinta sempre à vontade pra voltar, contar coisas boas, novidades boas pra nossa cidade. E parabéns, né, pela tua história, pela tua trajetória. A gente se orgulha muito de ter alguém como você, como nosso conterrâneo aqui em Canoinhas. Pessoas como você enaltecem, né, a nossa história, enaltecem a nossa cidade, e a gente precisa disso, né, de pessoas que enalteçam positivamente a nossa imagem aqui dentro e lá fora, principalmente.